ao que eu ando falando sobre o Espírito Santo ter nos motivado. Quem estava aqui semana passada? Amém. Quem se maravilhou com a palavra de semana passada? Amém. Tô nela ainda. Quase que eu prego ela de novo. Amém. Quem sabe semana que vem eu não termino com ela? Tem um negócio lá me esperando. Tem algo poderoso lá. Romanos, abre aí Romanos capítulo 8, já deixa aberto. Amém? O bom é que fica sempre gravado, né? E dá pra gente ir revendo todos os assuntos que o Espírito Santo tem nos conduzido a falar. E quando eu penso sobre motivação, muitas coisas vêm à cabeça, muitas coisas vêm à memória, né? Eu não sei, antes desse assunto surgir, o que te motivava. O que te motivava a vir para a igreja, o que te motivava a adorar, o que te motivava a dizimar e a ofertar, o que te motivava a fazer as coisas. Eu não sei, mas eu sei que depois que esse assunto entrou, muita coisa está mudando. Aleluia. Muita coisa está tomando eixo. E a gente está, graças a Deus, e a gente começa a observar que o que nos motiva é o Senhor. Amém? O que faz a diferença é o Senhor. Amém? Se tem motivação do nosso ser, é Cristo Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Semana passada eu trouxe um tema a respeito de Paulo e vou continuar falando dele. Alguns assuntos a respeito dele eu quero compartilhar com você. E eu coloquei assim: nossa caminhada da fé muitas vezes vem para nos desmotivar. Muitas coisas nessa caminhada da fé, muitas coisas vêm para tentar nos desmotivar, né? Quem aqui já não passou por isso? Quem aqui já não teve esse sentimento de desmotivação? Um cansaço acima das coisas. Preste atenção aqui. Preste bem atenção aqui. Tem algo poderoso da paz de Deus para a sua vida. Nessa nossa caminhada da fé, coisas vêm para nos desmotivar. Muitas coisas vêm para produzir uma crença errada. Muitas coisas do passado tentam tomar o presente e até refletir no futuro. Na caminhada da fé, além de vir situações, além de vir sentimentos, vem coisas do passado que tenta refletir no presente e tenta, pior, conduzir o futuro. E se nós não estivermos ligados com a verdade de Jesus Cristo, se nós não estivermos completamente conectados com essas verdades dentro de nós somos levados pelo que o inferno está investindo, que é desmotivar a crença, que é desmotivar a fé, que é desmotivar a alegria de estar na presença do Senhor. Hoje se tornou uma obrigação, hoje se tornou algo obrigatório estar na igreja, porque você tem uma função, porque você tem algo a fazer, porque se ninguém te ver vai falar de você. Mas a motivação, a real motivação de adorar, de vir receber dele, de vir entregar para ele, toda a nossa adoração tem sido exterminada do nosso meio. E nós precisamos tomar conta disso. Por quê? Porque muitas das vezes no meio disso tudo o passado vem falando, que tem refletido no presente, que tem conduzido você a viver uma escravidão, seja de preocupação, seja de medo, seja de ansiedade, seja do que for. Mas se você apertar o play e parar e analisar, você vai ver que isso reflete ao passado, que não faz mais efeito no seu presente, que não pode conduzir o seu futuro. Mas se eu não estiver atento ao que o Espírito tem me falado, eu vou viver o que veio do passado, que está se tornando presente, que vai determinar o meu futuro. Como fazer isso, apóstola? Ouvindo o que o Espírito tem dito às igrejas. O Senhor veio para curar a gente. O Senhor veio para libertar. O Senhor quebrou cadeias, abriu prisões e nos libertou de todo cativeiro, seja lá de que maneira, de que forma ou em que área que existia. Ele quebrou. Aleluia. Está destruído para
que voltar. Mas existem pessoas vivendo cativeiro, existem pessoas vivendo mentira, existem pessoas vivendo o engano das trevas, aonde Satanás tem não só trago o passado, como tem dominado o presente e já está refletindo no futuro. Nós precisamos acordar, igreja. O que tem te motivado? O que tem que estar aceso na tábua do nosso coração, como diz a palavra, escreverei na tábua do teu coração os meus mandamentos. O próprio Deus fala sobre isso. Enviarei um Espírito que habitará em você. É o Espírito da verdade, tanto os profetas quanto o próprio Jesus anunciou, e hoje nós temos a evidência dele. Então, na tábua do nosso coração, dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser, o que tem que estar predominando é o que ele escreveu. E o que ele escreveu? As verdades dele, e não as mentiras das trevas. Então, nessa pequena introdução, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trazer à memória aquilo que veio nos libertar. As verdades de Jesus sobre nós, amém? Porque eu não posso deixar que o meu futuro seja um futuro incerto, sendo que Ele me garante um futuro protegido, firme e completamente dirigido por Ele. Pois Salmo 139 diz que todos os nossos passos já foram determinados. Não vão ser? Jeremias 29:11 vai dizer que Ele é quem sabe que pensamento tem a nosso respeito. Então, peraí, o que eu posso fazer para viver isso? O que eu posso fazer é me derramar diante dEle e me entregar para viver isso na plenitude que é. Amém? Porque se Satanás tem vindo com muitas coisas para desmotivar a nossa fé, para acabar com a nossa vida, para exterminar de vez com a nossa existência, eu preciso trazer a única coisa que destrói ele em ação dentro de mim. E essa única coisa é a palavra do Senhor. Não tem outro meio. Não tem outro sentido. Muitos já andaram por todos os lados. Tem pessoas que já acertaram alvos para tudo que é canto, mas já acertou algum? Teve algum êxito nos alvos? Mirou direitinho? No centro? Não. Porque a única forma de você acertar o alvo é na direção do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Ele nos conduz, amém? Amém, igreja? Vocês estão aqui? Por essa razão, nosso Jesus Cristo enviou o poderoso Espírito Santo, pois só Ele tem o poder de nos manter firmes na convicção da nossa fé. Ele tem o poder de manter a nossa mentalidade cativa às verdades, e tudo mais que vem dele. Ele é o único que pode nos manter, Ele é o único que pode nos fazer avançar, Ele é o único que pode nos segurar firme, mesmo que as coisas venham para tentar nos esmorecer, nos destruir, tirar a firmeza. Ele é aquele que não deixa você ser abalado. Aleluia. Então é o Espírito Santo que vem conduzindo as nossas vidas, e é dele que eu estou falando nessa noite, e é dele que eu ando falando sempre. Sem ele nós não podemos, igreja. Eu não sei por que cargas d'água as pessoas têm tanta dificuldade de receber e de aceitar o Espírito Santo, se ele é aquele que nos mantém. Se parar para pensar, desde quando Jesus deu a ordem e ele subiu e enviou, quem tem nos mantido? Quem tem trago à memória todas as coisas? Quem tem feito você não desistir, mesmo quando tudo coopera para você desistir? Quem tem segurado a tua mão quando você dá aquela pausa? Vou tirar férias. Aí você tira uma longa férias dele, eu não entendo, mas tira. Aí eu me pergunto, você acha que você tirou férias dele? Você acha que você está só? Lógico que não. A palavra do Senhor diz que o tempo inteiro Ele trabalha em favor dos seus. Aleluia. Em favor. Então, por mais que alguns tiram férias, chega uma hora que as férias têm que acabar. Oh, aleluia. E aí retorna para onde? Para onde você jamais deveria ter saído, que é a presença dele. E
E ali dá continuidade àquilo que às vezes a gente pensa que parou. Mas não parou. Fomos nós que demos o para. Ele só está assim, eu quero, vambora, eu preciso, ei, acorda, ei, sai dessa, ei, deixa eu entrar. Tanto é que quando está na presença dele, o que ele faz com o ser humano? Sacode, mexe com a estrutura, põe tudo em ordem. E quando tudo está em ordem, o que ele faz? Enche. E quando ele enche, o que acontece? Transborda. E quando transborda, o que acontece? Alcança. Pois tudo tem um propósito, um porquê e um pra quê na presença do Senhor, igreja. Só que não cabe a nós saber o pra quê ou o porquê de nada. Cabe a nós nos submetermos a isso e viver o que Ele tem para as nossas vidas. Pois os mistérios de Deus não são para ser entendido, e sim vivido. Você quer experimentar isso? Você quer viver isso? Então nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar todo o nosso ser. E aqui, Romanos 8, verso 5. Quando o povo dos jovens chegar no capítulo 8, já vai estar tudo mastigado. É só pegar os cultos. Amém. A gente não sabe o capítulo 8. Capítulo 8, verso 5. Diz assim: aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprio. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. E por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Verso 9, só vamos ler a parte A, tá? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Quando eu li esse capítulo inteiro hoje, eu falei, meu Deus, que coisa. A gente lê, a gente estuda, a gente está estudando Romanos, mas cada vez que você lê, parece que as coisas voltam assim, de dentro para você. E é incrível isso. A motivação errada, ela só vem quando a natureza carnal está em alta. Quando a nossa natureza humana está em alta, a motivação errada sempre vai estar em alta. Mas quando a minha natureza espiritual está controlando a natureza carnal, o que está em motivação é o poder do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo, a adoração ao Espírito Santo e tudo que vem dele. Então, qual é a diferença? O quanto você está alimentando é o quanto vai te motivar. O que você está alimentando mais é o quanto de motivação que você vai ter. Se você está alimentando a sua carne vai conduzir todas as suas atitudes, todas as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos, sua boca, tudo em você vai ser conduzido pela vontade da sua carne. Porque o que vai estar em alto é o que a carne deseja. E tudo que a carne deseja é o quê? Acabamos de ler. Inimiga de Deus. Isso é só a introdução, tá, gente? Mas bem atenção. É inimiga de Deus. E ela nunca se submeterá a Deus, a não ser pela minha escolha. Quando eu esmurro o meu corpo, como Paulo diz, submetendo não é pegar um negócio e ficar tá no seu corpo, não, mas é todos os dias. Eu tô com preguiça hoje, eu não quero ler. Aí você vai ter que ler. Mas hoje eu tô desanimada, eu não vou à igreja. Aí que você tem que vir todos os cultos. Mas hoje eu não quero adorar. Eu quero ficar no silêncio. É aí que você tem que botar um louvor mais alto possível. É esmurrar a tua carne. Eu não quero orar. Deus sabe, ele sabe, mas ele quer ver sua atitude, ele quer ouvir de você. Deus sabe, sim, ele sabe todas as coisas, mas ele quer ouvir de você. É esmurrar a carne, é converter a carne. Não é matar a carne, como eu já ouvi falar. Mata o meu eu. Se matar teu eu, tá morto. Meu Deus, já ouviu essa oração? Eu já ouvi essa oração. Mata o nosso eu. Eu falei, e por que eu fui isso? Você me cucou, fui pesquisar, né?
vida resultará em toda a transformação do seu corpo, porque tudo é a maneira que você pensa, tudo começa pela sua mentalidade, e uma mentalidade cativa e uma mentalidade escrava do pecado, ela só vai gerar pecado e escravidão, mas uma mentalidade liberta de toda condenação é uma mentalidade onde vai gerar vida e vida eficaz. Diz a palavra do Senhor. Então põe a mão sobre a sua cabeça e diga assim: mentalidade, se converta. Eu ordeno que no nome de Jesus toda a minha mentalidade será cativa às verdades de Jesus. Oh, aleluia! Amém! Faça isso em casa também. Quando começar aqueles pensamentozinhos, aqueles negocinhos que você já sabe onde vai levar, pensa, põe a mão, dá ordem. Você tem autoridade para isso, amém? Porque, como lemos aqui em Romanos 8, se o que domina é o que está sendo alimentado, e eu estou alimentando mais a carne, sinceramente, você não vai ter evidência do Espírito Santo na sua vida. Porque o que está em alta é o que você está alimentando. Porém, quando nós começamos a alimentar o Espírito, o que fica em evidência é o poder do Espírito Santo, amém? Nos tornamos cartas vivas do Autor e Consumador das nossas vidas, porque aqueles que olham para nós já veem que não somos mais as mesmas pessoas. Algo novo deu início, como diz em 2 Coríntios 5,17. Uma nova vida nasceu e sobre essa nova vida nós estamos, e a evidência dela fica gritante quando a verdade está em ação. Amém? O Espírito Santo nos ensina os seus preceitos, suas normas, suas regras. Ele não nos deixa continuar no erro ou no engano. Ele nos revela e gera dentro de nós o que realmente é valioso, o que realmente é real. E para que nós fomos... E para quê? Porque nós fomos resgatados do quê? Para viver o quê? Nós fomos resgatados do império das trevas, como diz na Colossenses. Fomos resgatados do império das trevas para o império do seu amor. Fomos feitos nova criatura. Somos justiça de Deus. Pouco mais do que adquirido. Tudo isso já sabemos, mas por que não está em evidência? Porque com a mente você crê, mas com a boca você confessa. Eu preciso crer e confessar. Porque quando eu creio na mente, gera confissão aqui. E o coração está cheio. E a boca fala o que o coração está cheio. E se o coração está cheio de verdade, a boca vai declarar a verdade. Então eu preciso manter e viva essa chama dentro de mim. Eu preciso voltar dos meus maus caminhos. Eu preciso me voltar para Ele todos os dias, a cada instante, a cada minuto. Porque todo segundo que passa, as trevas militam contra nós. A cada minuto que passa, a mentalidade vai sendo atacada. E se ela não tiver combustível, ela vai ser conduzida pelo que as trevas querem e não pelo que o Espírito deseja. Entendem isso? Então ter uma motivação certa é ter uma mentalidade transformada. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12 que é transformar o vosso entendimento pela verdade. Mas não se moldem a conduta que o mundo quer que você seja moldado. Não siga o que as trevas têm projetado, que é falência, morte e destruição. No meio de cadeias que caem, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, em meio a campos aonde parece que eu estou caminhando no vale da sombra da morte, eu preciso trazer a memória que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu tenho que trazer a memória que eu posso caminhar pelo vale da sombra da morte, mas a sua vara e o seu cajado me protegem. Eu tenho que trazer a memória que Ele tem o melhor dele para a minha vida. Aleluia. Se não for assim, eu vou sempre viver uma vida de ioiô. Uma hora eu tenho uma fé inabalável, daqui a pouco eu não serei mais quem eu sou. Uma hora a minha oração é de abalar as portas do inferno.
Outra hora eu não consigo nem abrir a boca para falar. Nós não somos ioiô. Nós fomos transformados em tabernáculo do Espírito Santo, amém? Nós fomos transformados em evidência do amor de Deus na terra. Você tem noção daí? Outra pregação. Evidência do amor de Deus na terra. Está gravado aqui, está gravado na cabeça de vocês. Nós nos tornamos a evidência do amor de Deus na terra. Você pode olhar para o teu irmão e você pode ver a evidência do amor de Deus sobre ele. Isso. Amém. Oh, aleluia. E agora eu começo a pregar. Atos 9. Gostaram da introdução? Espera e verás. Nós somos, Lucas. Grave isso aí, me manda. Atos capítulo 9, verso 1. Enquanto nós estamos falando sobre motivação, né? E nós vamos ler a conversão de Paulo, de Saulo para Paulo. E aqui Paulo estava sendo motivado a perseguir a igreja, motivado a fazer todas as coisas que nós vamos ler, alguma delas. Porém, Deus tinha uma motivação certa para Paulo. Vamos lá, verso 1 do capítulo 9 diz assim: enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo, que encontra-se ali, tanto homem como mulher, seguidores no caminho, para que pudessem levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, lá espere minhas próximas instruções. Verso 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve que ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cego. Ele ficou sem comer e beber. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele uma visão. Ananias. Pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá, pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Ele está o que, gente? Orando. Verso 12. Eu lhe mostrei uma visão, um homem chamado Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém, e ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu. Verso 15. Porém o Senhor disse a Ananias: vá fazer o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi ao encontro de Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu a você na estrada,
Me enviou para que você possa ficar cheio de quem, gente? Recupere a sua vista. No mesmo instante foi como se tivesse caído escamas dos olhos dele. E Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias e foi para a sinagoga a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Só até aqui, porque o verso em diante é outra pregação. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo recebendo o Espírito Santo, o apóstolo Paulo tendo a sua conversão genuína, o apóstolo Paulo tendo um encontro com Jesus Cristo e mudando completamente a rotina da sua vida, transformando completamente a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ser servo de Deus. Porque até essa segunda ordem aqui, que eu digo que é a primeira, mas até essa ordem aqui dada de Deus para a vida dele, ele achava que estava cumprindo um mandamento, ele achava que estava cumprindo uma ordem, que era de perseguir, que era de fazer tudo o que ele estava fazendo. Mas Jesus nunca perde ninguém, amém? Ele nunca abre mão de ninguém, amém? E ele precisava demonstrar a alguém a sua graça, e essa pessoa tinha que ser uma pessoa completamente improvável, completamente sem ter nenhum pingo de oportunidade pelo ser humano de ser quem o apóstolo Paulo se tornou. Por isso que o Senhor apareceu para ele, porque em toda a terra, ao olhar para ela, ele não viu ninguém com uma entrega como a dele. Porque mesmo não conhecendo Jesus, esse homem se entregava à crença plenamente, confiantemente e certo do que tinha que ser feito. Mesmo fazendo as coisas erradas que Paulo fazia, Deus olhou para a terra e disse: é você que eu vou escolher para ser o anunciante do meu evangelho. É você que eu vou escolher para ser aquele que trará de volta a chama do amor real que foi abolido da face da terra. Mesmo enviando Jesus, o povo ainda não tinha entendido a vida de Cristo. Mesmo enviando Jesus, o povo ainda tinha as motivações erradas, ainda praticava as coisas erradas. Os apóstolos ainda eram mudos no momento que tinha que ser ativo. Ficava pelas beiradas no momento que tinha que ser ousados. Então precisava de alguém que tivesse toda a ousadia e toda a coragem como a desse homem. E aí Jesus entra no meio dessa história e muda a história desse cara para alcançar a vida dele e todas as nossas vidas hoje. Nós vemos uma transformação genuína de uma pessoa que perseguia para se tornar aquele que anunciava, que iria anunciar. Nós vemos uma transformação genuína toda poderosa, mas apóstolo que isso tem a ver com motivação toda, tudo. Por isso que a gente vai andar ainda, e já pode abrir em Filipenses capítulo 3, porque em seguida, depois dessa transformação, esse cara se torna o cara, sem medo, sem nada que o impedisse, nada que o calasse. Quantas vezes nós somos guiados por situações, somos levados por situações, mas no meio dessa situação o Senhor nos encontra. Quantas vezes, por mais errado que sejamos, o Espírito Santo, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, se apresenta. Quem aqui já não teve essa manifestação sobre a sua vida? Nós precisamos entender quem Jesus é. As escamas dos olhos de Paulo foi caída, e eu acredito que essas escamas não era só natural, era escama espiritual também. Paulo teve um encontro com Jesus poderoso, e sabe o que é mais interessante? A Bíblia relata que ele ficou 3 dias cego, e em 3 dias, você acha que o Espírito Santo deixou ele só? O que Paulo estava fazendo nesses 3 dias? Falando com quem? E o Espírito Santo trouxe a visão para Paulo, revelando quem? O profeta. E o profeta é medroso, que teve que se pegar sua insignificância e se colocar no seu lugar de profeta. Porque muitas das vezes a gente diz: quem sou eu? Vou falar não, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Aí Deus vira e fala: eu estou mandando você ir. Dá para você
entrar no prumo, se prumar, se endireitar, rever seus conceitos, analisar a sua vida, olhar para o seu umbigo e ver se você está de acordo com o que a Bíblia diz. Porque Ananias precisava só disso, se analisar e entender: ei, eu sou um profeta. Ei, a voz de Deus veio a mim, está falando comigo. Então peraí, eu preciso entender quem eu sou, obedecer a ordem dele e ir. Porque quem é que vai à nossa frente? Quem está à nossa retaguarda? Quem está no nosso lateral? Oh, é Jesus. Então Ananias teve que ouvir: ei, estou mandando você ir, vá. Tomou, toma, tum. E Ananias: amém, Jesus. E foi. Imagina Ananias no meio do caminho para Damasco. E esse Judas aqui não é Judas Iscariotes não, tá, gente? É outro Judas, tá? Antes que vocês pensem que é um traidor, não é? E entrou na casa de Judas e chega lá, tá lá um homem, que eu acredito que Paulo deveria ser enorme, né? Sentado, cego, com seus soldados em volta, e Ananias: não é assim, profeta? Quando Deus manda você falar algo que te confronta primeiro? Porque quando você vai entregar algo, primeiro a espada corta para você. Porque a espada do Senhor é de 2 gumes. E a profecia está de acordo com o que isso aqui diz. Se a profecia está de acordo com isso aqui diz, então vem direto do céu. Então primeiro corta para você antes de cortar para o outro. Então o profeta primeiro foi confrontado. Tomou. Aleluia, entendi, amor. Então ele teve que ir cumprir algo. Tá se identificando você aí? Eu me identifiquei. Muita coisa. Aleluia. E como, Jesus? Só ele sabe. Mas ele foi. Tremendo. Botou a mão. Senhor, tu ainda traz a memória, tu sabe, né? Eu sou o profeta que o Senhor te mostrou na visão. Ele já começa a orar Paulo assim: eu sou o profeta, o que o Senhor te mostrou na visão. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? É só para lembrar que eu sou só aquele que Deus mandou, tá bom? Entendeu? É assim ou não é, igreja? A gente traz a memória da pessoa que você está sendo usada. Ei, eu só vi no nome do Senhor. Olha só um monte de Jesus. Vamos dar continuidade, senão não sai daqui. Então Ananias vai, põe a mão, a escama sai e Paulo volta a ver. Ele fica alguns dias lá sendo ministrado e o cara sai de lá e vai para onde? Ele corre, ele entra dentro do templo. Olha só, Deus sabe o que faz, cara. Ousado. Entra dentro do templo e vai no céu. Quem é Jesus? Quem ele perseguia? E o povo começa a surtar, porque esse não é aquele que tem a carta para nos prender. Como que ele está falando de Jesus? E a presença que estava nele? Porque existia um poder sobre Paulo. Aquele homem, quando abria a boca, o povo perdia o medo e ficava admirado. Que é isso? É assim que Deus vai fazer com você. Quando você entender qual é a motivação certa que Ele está te motivando. Quando você começar a compreender para que Ele te chamou à existência. Porque muitas das vezes nós somos movidos por uma amizade, movidos por situações, movidos pela circunstância. Mas nós temos que ser movidos pelo Espírito. Sabe? A palavra do Senhor diz que o vento do Espírito leva a folha para todos os lados. Quem é essa folha? Somos nós, sendo soprado pelo Espírito Santo, amém? Está pronto para ir para onde Ele quer que você vá? Amém? Quando as ações das verdades de Cristo Jesus entram em ação nas vidas de todos que se submetem a essa poderosa ação do Espírito Santo, com as verdades dele em ação, tudo que pensávamos que era valioso perdem seus valores e tem início a algo muito maior e mais valioso e real. O apóstolo Paulo, ao ter esse encontro com o Senhor, tudo que ele pensava de mais valioso perde o seu valor
eu provo isso para você em Filipenses capítulo 3. Agora vamos ler. A leitura de hoje é um pouquinho longa, por isso que eu quase não botei muitos versículos. Filipenses capítulo 3, do 1, nós vamos ler até o 14, que diz assim: haja o que houver, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe isto, é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Olha aí, porque eu fico repetindo as coisas. Entendeu? Verso 2: cuidado com esses homens maus. Eu os chamo de cães perigosos, aparentes. Cães simbolizava pessoas sem valor, pessoas sem caráter, pessoas... Eu não coloquei tudo que significava, porque senão eu só ia ficar no significado. Mas eram pessoas desprezíveis, tá? Por isso que o apóstolo Paulo chama eles de cães perigosos. Os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos, porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Eita, apóstolo Paulo, ainda mais eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas. Pois se alguém tem motivo para confiar na carne, esse alguém seria eu. Porque eu passei, gente, minha leitura hoje é uma bênção. Volta, verso 5. Porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaicos. Verso 7. Entretanto, todas essas coisas que antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar a minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Oh, aleluia! Meu Senhor, eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar Cristo e tornar-me um com Ele. Eu não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a espera de que eu mesmo, com a esperança de que eu mesmo posso alcançar a ressurreição dos mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, eu já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que
Cristo me salvou e que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado, aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Desculpa pela leitura longa, me atrapalhei, mas é assim mesmo, estou empolgada e é isso, gente. Vocês estão lendo junto, aleluia. Aqui não é uma aula de português, aqui é uma escola de Bíblia, amém? Brincadeiras à parte, vamos lá. Olha o que esse cara escreve. Olha o que esse cara declara. Essa plenitude do poder de Deus sobre a sua vida. Essa unção e essa manifestação que ele descobriu ao encontro com Jesus. Fazendo com que tudo que ele estudou, tudo que ele projetou para a sua vida, ele era um jovem, ele era um cara que estava estudando na sinagoga para se tornar sacerdote, ele tinha estudo pra caraca, ele estava a ponto de ser aprovado quando Jesus apresentou-se para ele. E tudo que Paulo dizia que sabia, tudo que Paulo achava que sabia, ele pôs de lado. Ele colocou de lado. Você está pronto para colocar de lado o que você acha que você sabe? Você está pronto? Porque existem escolhas e esse homem escolheu obedecer aquilo que se apresentou para ele. Jesus Cristo está se apresentando para você nessa noite. Você está pronto para colocar de lado tudo isso que você pensa que é para você? Porque Paulo pegou tudo e colocou de lado. Ele se desfez de tudo. Ele abriu mão de tudo que ele pensava que era certo para viver uma única coisa: Jesus. A única coisa que fazia sentido para Paulo era cada dia mais ficar na presença de Deus. O que tem sido sentido para você? O que está fazendo sentido para você? Será que hoje, com toda essa mensagem que nós estamos trazendo durante esse tempo inteiro, onde o Espírito Santo tem tido a liberdade de trazer à tona as verdades reveladas dele, você tem deixado a motivação certa tomar lugar dentro de você? Ou será que no meio disso tudo, como ele mesmo declara, dentro de nós há uma guerra interior do Espírito com a carne? A carne está militando contra o Espírito, fazendo com que as motivações erradas venham predominar? Ou o Espírito está tão sujeito ao poder e ao domínio do Espírito Santo que o que está predominando é a motivação de se aproximar dele? Porque ele mesmo declara isso no finalzinho desse capítulo. Eu não sou ainda tudo que eu deveria ser. Eu ainda não alcancei tudo que eu deveria alcançar. Mas eu me esforço para isso. O cara já tinha escrevido todas essas cartas. O cara já tinha tido a revelação da revelação. E o cara não se sente. Sabe por quê, igreja? Na presença do Senhor nós entendemos que nós não somos nada. Nele nós somos alguma coisa. Sem Ele nós não somos nada. Então descobrir o que Ele descobriu, saber o que você sabe, diante dele é nada. Então está na hora da gente pegar essas coisas que põe separação e colocar de lado para dar origem à única coisa que vai te motivar até o fim dessa corrida, que é Jesus Cristo. Ele diz: me esforço, porque tem que ter força, porque o reino dos céus é tomado à força, igreja. Não basta somente você crer se você não tomar uma decisão de permanecer. Porque um dia Lúcifer também creu. E ele hoje é quem? Um dia Lúcifer ornamentava e fazia todo o som de adoração para Deus. E hoje, o que ele tem feito? Atormentado você, perseguido você. Então crê, até Lúcifer creu. Aposto que dureza não é para você refletir. O meu povo
as igrejas estão cada dia mais com falta de, principalmente na Baixada Fluminense. Oh, Jesus! A falta do conhecimento tem feito pessoas se tornar escravos. A falta de conhecimento tem feito pessoas se tornar servos dos seus pastores, ao invés de se tornar filhos do Deus eterno. A falta do conhecimento tem feito Satanás governar famílias, destruir reinos, lares e tudo mais. Porque o meu povo padece. Quando você vai pesquisar sobre padecimento é disso para pior, igreja. Acorda, presta atenção no que o Espírito está te dizendo. Conhecereis a verdade e ela traz libertação. Paulo teve um encontro com a verdade. E hoje nós estamos aqui falando desse cara que teve a motivação transformada. Mas ele tomou uma decisão. Ele pegou tudo o que ele achava que sabia e colocou de lado para aprender o que estava se apresentando para ele. E ele diz aqui: pus de lado, porque o ganho maior é Jesus. Para mim, algo mais poderoso, Paulo está dizendo, é Jesus. A gente quer aprender tanta coisa, a gente quer ver tanta coisa, a gente se importa com tanta coisa no momento que a gente só tem que se importar com Ele. Se temos que ganhar alguma coisa, ganhamos a Ele, porque Ele mesmo diz: aquele que perder a sua vida por amor a mim, ele não perderá, ele achará. Às vezes a gente pensa que porque a gente toma a decisão como o apóstolo Paulo tomou, estamos perdendo a nossa vida. Você está ganhando a sua vida. Vamos acordar, igreja. Ontem a gente estava aqui lavando essa igreja com muita alegria no coração. Porque fizemos uma calçada, porque transformamos uma telha. A telha vai até a metade ali, tá? Para quem não sabe, tá por cima. Algo tão assim. As pessoas que estavam aqui ontem felizes. E eu olhando assim, eu falei: meu Deus, olha isso. Os que mexeram no telhado ainda não conhecem a manifestação do Espírito Santo, mas a alegria estava dentro do coração deles, que quem estava aqui estava vendo. Que prazer trocar um telhado no sol daquele. O povo rindo, brincando. Sabe por quê, igreja? A motivação do Espírito Santo está sobre essa igreja. E o Espírito Santo quer te motivar ao certo. Ontem a gente saiu daqui 9, né, Duda, da noite, assim. O Eduardo tá ali com os músculos. Mas que alegria, gente! A janela não ficou muito boa limpando, a gente sacou sabão, ficou manchado, mas não repara não, depois a gente limpa direito. Mas não importa. Sabe? E dançando e cantando na igreja, igual as doidas. Mas é isso que nos motiva. A presença do Espírito Santo. Ungir essas cadeiras como os diáconos têm feito todo o culto, abençoando para que cada um vai sentar. É a motivação que nos motiva, porque o que está dentro de nós queremos que esteja dentro de todos. E isso tem que ser a minha alegria. Chegar às 4 da tarde, como esses músicos fazem, com fome, que está todo mundo com fome. Quem quiser pagar o lanchinho para eles pode pagar. Eles estão desde as 4 aqui com fome, eu já aponto para um. Brincadeiras à parte, mas alegria e satisfação de estar aqui. Gente, então quando eu paro para pensar nisso, eu falo: meu Deus, é isso que está nos motivando, é a tua presença. Não, vou ao banheiro como eu lavei ontem, que delícia. Estou com raiva dessa pia que está manchada. E eu espero que eu levo ontem, é que eu não saio. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Chegar num culto como esse de adoração e adorar Ele como se fosse a última vez. Ouvir uma mensagem como essa, mesmo com a leitura um pouco meia torta que hoje foi, mas ouvir o Espírito Santo falando, sabendo que Ele está aqui presente. Não tem satisfação maior, igreja. O que motiva vocês?
Paulo sabia o que ia acontecer com ele. Paulo sabia que ele ia ser preso. Paulo sabia das perseguições, mas nenhuma das suas cartas você vê ele lamentando. Domingo passado, 2 Timóteo capítulo 1, a carta maravilhosa que ele escreve para o seu discípulo. Vai em Tito também, que você vai ver o que ele fala para os seus discípulos. E o cara estava na cadeia. Mas o que motivava era aquela cadeia? Não. Era o que estava dentro dele, queimando, 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 queimando. Muitas das vezes a gente não está em cadeias, mas a gente perdeu a motivação por causa de pessoas. Muitas vezes a gente não está em cadeias, mas os nossos pensamentos cruéis a respeito de nós mesmos nos põem dentro de cadeias mentais, espirituais, sendo que ele quebrou todas as cadeias. Por isso ele se apresentou para o apóstolo Paulo. E por isso hoje ele está trazendo essa mensagem para você e para você que está em casa. Preste bem atenção nisso. Ele quebrou as cadeias que te prendiam, o agrilhão que tinha contra você. Ele diz: onde está o teu agrilhão? Ele diz para Satanás e diz assim: quem você pensa que você é? Quando você se apresenta, quando eu tenho as suas verdades e as guardo, quando o inferno se apresenta, ele dá de cara com o leão da tribo de Judá. E ele tem que bater em retirada. Porque o que está em você é muito maior do que o que está se apresentando, igreja. Tem fofoca se apresentando? Mostra para a fofoca a verdade do teu Deus. Tem alguém apontando para você? Mostra quem você é diante do Senhor, sem precisar abrir uma boca para falar nada. Porque é o teu Senhor que está sobre você, operando em você. Amém? Oh, aleluia. Nós vemos aqui em Filipenses o apóstolo Paulo dando o seu relato, sua declaração de 2 tipos de motivação. Uma que antes do encontro com a verdade de Jesus ele praticava, e outra depois do seu encontro. Seu relato nos mostra a sua decisão plena. Quando eu olho para situações que se apresentam na minha vida, eu lembro literalmente quem eu sou diante dele. E eu não dou mole para as trevas. Eu não dou mole para o diabo. E eu não estou nem aí com o que pensa a meu respeito. Por muito tempo eu perdi minha paz, me preocupando com o que pensavam, o que diziam a meu respeito. Hoje em dia, eu não dou nem ouvido. Porque o meu ouvido é muito precioso, ele foi feito para ouvir a voz do Senhor. E não para ouvir o que pensam ou deixam de falar de mim. Entendem isso? Se você tem que dar lugar a alguma voz, dê a voz certa, a voz do Senhor. Se você tem que pensar alguma coisa, pensa de acordo com o que a palavra de Deus tem a seu respeito. Se você tem que sentir alguma coisa, sinta a presença dele. Pois a presença dele destrói as trevas, acaba com a mentira e restitui tudo aquilo que o Senhor te devolveu. Amém? A integridade, a autoridade, o poder, o respeito, é ele quem faz. O povo perde tempo falando, se justificando. A justiça já foi feita. Eu sou a justiça dele. Você pode dizer isso? Eu sou a justiça dele. Acabou. Ah, porque eu queria assim, porque eu queria assado, porque tinha que ser assim. Não, está sendo da maneira que ele quer. Quem comanda a tua vida é ele. Não é a sua vontade, é a dele. Entenda isso. Paulo teve que ficar 3 dias cego para entender qual era a vontade que estava predominando sobre ele. E Deus deu a oportunidade para ele escolher, e ele escolheu. Quanto tempo o Senhor está te dando a oportunidade e você está em cima do muro? Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Uma hora eu estou, uma hora eu não estou. Hoje eu creio, olha, eu estou com uma fé. Aí acontece um negocinho, ai, a minha fé. O que houve? Ai, por quê? Ai, dá vontade de
hoje? Vocês não vão voltar a comer leitinho. Mas se tiver que comer leitinho, eu faço mingau com sustento. Mas vai descer. Vai alimentar, ó, forte. Mas leitinho sem conteúdo não tem mais aqui. O leitinho agora está com sustento, sustagem. Sabe aquela sustagem? Quer leitinho? Tem leitinho. Tem leitinho, você que tem em casa também, mas se prepara que tem sustagem. No meio dele, com sabores. Chocolate, morango e natural. Qual que você prefere? Mas o Espírito Santo não vai deixar de te alimentar. O Espírito Santo não vai deixar de falar com você. E o Espírito Santo não vai deixar de te ensinar. Seja comendo leitinho ou seja comendo feijoada, mocotó. Quem já falou mocotó? Delícia. De vez em quando é bom tomar um leitinho, mas com sustento. E um leitinho, só leitinho, passa meia hora e tu fala, que fome. Vocês estão entendendo o recadinho, né? 1 Pedro, vamos lá. Aleluia. Vocês não são mais bobos não, graças a Deus. Oh, aleluia, Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Que diz assim: Deus o Pai escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe a Ele. Só até aqui, só o verso 2. Finalzinho. Que a graça e a paz de Deus lhe sejam o que, gente? O que é multiplicado, Grace? Não tem ponto. Multiplicado. Que a graça seja multiplicada. Aleluia. Sobre vocês. O amor de Deus. Paulo viveu essa experiência, aonde ele foi chamado para ser filho e aonde ele teve o Espírito Santo operando em seu coração. Ele tem diversos relatos. Um dos relatos foi os 14 anos em arrebatamento que ele viveu para viver as verdades de Jesus Cristo. Porque quando ele diz conheci um homem, ele está falando de si próprio, tá, igreja? Ele está dizendo dele próprio. Eu fui há 14 anos arrebatado. Só que ele botou, conheci um homem, a tradução, né? Conheci um homem, não, ele próprio. Aonde teve essas revelações poderosas que chegou até nós. E aonde muitas delas não chegou ao ouvido de ninguém, como ele levou com ele. Tem noção, Lucas? Porque não cabia a humanidade saber. Como é que pode? Mas Deus revelou para um. Ele. Estou aqui, Jesus. Quero os teus segredos. Nós cantamos hoje. Quero ouvir os teus segredos. Quero. Vai, Lucas, canta. Quero sim. De mãos dadas. Quero ser o seu amigo. Querem ser amigo dele? Está pronto para isso? Já ouvi muitas pessoas dizendo, ai, meu amigo Espírito Santo, mas não sabe nem quem ele é. Eu não preciso dizer o que ele é. Ele vai se revelar a você. Porque chegou o tempo onde não há mais necessidade de ficar explicando sobre ele. Ele próprio se manifesta. Está pronto para viver isso? O poder de Deus é tão mais importante que tudo perde seu valor ao redor. Vocês precisam ter essa convicção dentro de vocês. Essa igreja vai chegar onde ela tem que chegar. Porque essa igreja está aprendendo o que é certo. A verdade genuína, sem enfeites humanos, crua e reta e santa do jeito que ela é. O poder de Deus
ele joga tudo por terra e tudo perde seu valor quando ele se manifesta. O apóstolo Paulo faz essa declaração no versículo 8 de Filipenses. O conhecimento sobre Jesus para Paulo foi algo sem comparação. E da mesma maneira o Espírito está operando dentro de todos os que se entregam para viver de experiência própria essa imensurável presença. Não dá para comparar nem medi-la. É imensurável, não tem fim. Vocês querem viver isso? Não ouvi, igreja. Então vocês estão com sono? Vocês almoçaram hoje? O que? Arroz e salada? Não teve um feijão, não? Vocês estão muito bons. Quando eu saio para ministrar, o que eu ministro aqui, o negócio fica... Eu fico assim, gente, calma. Eu não sei nem o que eu não ouvi. O negócio fica... que eu fico meio assustada. Aí eu estou trazendo um negócio desse, você tá rindo. Que isso, gente? Vocês comeram feijão hoje, não? Vocês estão prontos para ver isso? De verdade? Amém. Para viver essa estrutura vai ser mexida, hein? Porque vai ser amoldar a Ele. E para ser moldado a Ele, a estrutura tem que ser mexida, tá pronto? Como diz a pastora Ruth, quebrar o bico? É isso. Aqui não há engano. Aqui é a realidade. Para ter Ele, tem que se moldar a Ele. Quem quer esse poder? Sinceramente, eu não abro mão disso. Por nada. Poderia estar em qualquer lugar. Me perguntaram isso essa semana. Você não sente falta de trabalhar? Não vou ser hipócrita. Às vezes sim. Mas o que eu tenho com Ele é muito maior. Então dá licença. Se hoje a necessidade é de eu estar aqui, eu venho, vou fora. O que me faz entender que o ouro e a prata não se compara ao que ele é. Eu posso ganhar o mundo inteiro e perder a Ele? Não. Eu preciso ter Ele, porque junto com Ele nós ganharemos o mundo inteiro. Entende isso? É Ele em você que faz a diferença. É a manifestação dele em você que vai fazer a diferença. E isso se encontra em 2 Coríntios, para a gente fechar esse momento, capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: pois Deus que disse, haja luz na escuridão. Quem estava na escuridão? Nós. E quem foi a luz que brilhou sobre nós? Jesus. Nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. E essa glória está brilhando em quem, gente? No capítulo 3, no verso 18 diz: e todos nós, no entanto, não temos um véu. É só você subir um pouquinho. Um véu sobre o nosso rosto. E podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornando-nos mais e mais semelhantes a Deus. E no verso 4, no capítulo 4, no verso 6 diz que esse brilho é Jesus que está em você. Verso 7: entretanto, este tesouro precioso está encerrado, derramado, colocado num vaso de barro, isto é, nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós mesmos. Tem poder aí? Aleluia. Tem poder aí? Aleluia. Está fraco. Está muito fraco. Vou perguntar de novo, Simone. E você me responde: tem poder aí? Amém. Tem. Então fica de pé.
poder nos refaz. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O seu poder vai nos guiando, nos direcionando. O seu poder vai fazendo de nós mais e mais semelhantes a Ele. Você pode fechar seus olhos nesse momento. Todos. Você pode colocar as tuas mãos sobre o teu coração. Fala para o seu Deus. Porque quando Paulo estava cego, ele estava orando. A Bíblia não relata que Paulo estava orando, mas Paulo estava falando com Deus. E o Senhor estava ouvindo a sua oração. Sabe lá o que Paulo estava dizendo, mas eu me atrevo em dizer que ele estava dizendo perdão. E ao mesmo tempo dizendo eu aceito. Eu aceito e eu recebo o que o Senhor conquistou para mim. Perdão por perseguir a tua igreja. Perdão por ser uma pedra no meio do caminho do teu povo, mas eu aceito o que o Senhor tem me chamado para ser. Sabe, queridos, no momento que nós estamos diante dele, a palavra do Senhor diz que tudo em nós é escancarado para Ele. Não há nada que Ele não saiba, não há nada que Ele não vê. Tudo em nós Ele está vendo nesse momento. Então diga para Ele o que você precisa que Ele faça. Aonde precisa ser aperfeiçoado, aonde precisa de fortalecimento, aonde precisa de ajuda. Pois Hebreus vai dizer que o Espírito do Deus Eterno está sobre nós, enviado por Jesus, porque assim como Jesus passou, Ele sabe muito bem como é, e Ele é o único que pode nos ajudar. E essa ajuda vem através do Espírito dEle, que Ele nos deu, nos presenteou. Talvez você precisa de ajuda, a sua fé pode estar sendo estremecida, talvez a sua mente está sendo tordoada de tantas coisas sendo jogada. Talvez a sua mentalidade precisa entrar em ordem. Fala com Ele, esse é o seu momento com Ele. Paulo teve 3 dias de oração, 3 dias falando com Ele, 3 dias suplicando a Ele, e a resposta logo veio. Pois a palavra do Senhor não mente, ela é real e ela diz que Ele é fiel à sua palavra. E Ele diz: me deixarei ser achado por você que me busca, me deixarei ser achado por você que está atrás de mim, me deixarei, me apresentarei, sentarei com você, cearei com você, terei comunhão com você, relacionamento com você. É isso que o nosso Deus está dizendo. Aleluia! O que você quer nessa noite? Porque enquanto Jesus estava em carne, Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Para a multidão. Ele perguntava para o doente: o que queres que eu te faça? E todos eles abriam a boca, outros nem precisavam abrir, pois o poder já estava se manifestando. E hoje, nessa noite, Ele diz: o que vocês querem? O que vocês querem? Sabe, querido, o poder de Deus está aqui. Aleluia. Não precisa ter terremoto para saber que a sua presença está aqui. Pois Ele age da maneira que Ele quer. Ele pode estar no terremoto, mas Ele também está na brisa suave. Ele opera do jeito que Ele quer. Tudo que
que nós precisamos fazer é nos submetermos a esse poder e deixar que esse poder venha se aperfeiçoar, nos moldando, trabalhando dentro de nós, operando dentro de nós, transformando de dentro para fora, até que literalmente só ocupe Ele. Uma semana está para se iniciar. O que você precisa nessa semana? Aproveita essa oportunidade de estar na presença dEle. Cada minuto em sua presença, Pai, é tempo valioso demais. Cada segundo em tua presença vale muito. Espírito da verdade, do poder, Espírito Santo. E Ele disse: este é meu corpo que é partido por vós, diz o Senhor. Esse é meu sangue que é derramado por vós, diz o Senhor. Participam todos nesse momento. Então os elementos da ceia podem entrar e todos participem nessa hora. Ele não fez acepção de ninguém. Ele disse que todos participam. Todos participam. Ei, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. É, Lucas. Tá pronto? Deixa fluir. Deixa fluir, Espírito Santo. Isso. Vai falando com ele, gente. Vai falando com ele. Se deixar, eu vou até amanhã falando com ele. Você que entrou aqui precisando de uma resposta, você que entrou aqui precisando de uma cura, a palavra do Senhor diz que o seu corpo foi levado todas as doenças, todas as enfermidades, a sua chaga, os seus machucados, trouxe para nós a nossa cura plena. A resposta está em evidência através do seu Espírito dentro de nós, que é o que testifica que realmente Ele nos dará tudo o que prometeu. Tudo que nós queremos é o Senhor. Tudo que nós necessitamos é o Senhor. Você que está em casa, separe esse momento também para agradecer. Ser grato, igreja. Ser grato. Não havia no apóstolo Paulo nada que fazia ele recuar. E quando o espinho foi enviado para tentar contra ele, ele entendeu que tudo o que ele precisava era a graça de Deus, que se aperfeiçoava no momento que ele achava que estava fraco. Então nem para fraqueza tem resposta. Porque quando estamos fracos, então estamos fortes. Pois o poder dele se aperfeiçoa nos fracos, nos improváveis, nos que não eram e se tornaram, porque Ele decidiu. Ele decidiu. Foi o próprio Deus que decidiu fazer de nós quem nós somos. Será que você consegue entender isso? O próprio Deus escolheu fazer de você quem você é. Filho legítimo. Ele não escolheu te colocar na situação de perseguição, de perigo, de morte. Ele te trouxe para a vida e vida em abundância. E a prova real está em nossas mãos.
revelou quem nós somos. O teu sangue derramado naquele madeiro, aonde o Senhor se tornou maldito no nosso lugar, hoje nos faz ser bendito em tua presença. Aleluia. Espírito Santo, hoje nós temos esse pão e esse suco de uva representando a sua carne rasgada e o seu sangue derramado, mas trazendo à memória os teus feitos, Pai. Obrigada, Senhor, pois a sua decisão foi a melhor, pois nos trouxe para ti. Nos trouxe para ti. Nós queremos te agradecer, Pai, pois o teu amor nos escolheu, o teu amor nos preferiu, o teu amor nos separou, o teu amor nos fez legítimo com uma circuncisão que não foi de carne, mas foi de espírito. Aonde temos o selo do teu Espírito. Ei, Espírito Santo. Ei. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais, Jesus. Todos podem comer e beber nesse momento. Seja grato, igreja. Sua presença vale mais. Ah, se todos pudessem ter essa consciência, Jesus. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Será que você pode levantar as mãos para o alto? Será que você pode sentir essa brisa? Diga para Ele que a sua presença vale mais. Sua presença vale mais, Jesus. Nós experimentamos, Pai, da sua presença e queremos mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Meu Deus, entendo o apóstolo Paulo quando ele diz: eu pego tudo que eu achava que era valioso e ponho de lado, porque o meu ganho mais valioso é a tua presença, Jesus. É a tua presença. Não é amores, não é dinheiro, não é amigos, é a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. Não é filhos, não é. É a tua presença. Não são bens. É a tua presença. Tua palavra diz que tu tem o poder de convencer o homem. Que esse convencimento desça sobre todos que estão aqui nessa noite. Que invada aqueles que estão em casa nesse momento. Que a consciência do Espírito Santo desça sobre todos nessa hora, meu Deus. A tua presença vale mais. Igreja, você tem um ganho maior. Você tem a presença
presença dele. Vale mais. Se revele a eles, assim como o Senhor tem se revelado a mim. Que todos aqueles que te procuram possam te encontrar, Jesus. Que a intensidade da tua palavra esteja dentro de todos aqui, Senhor. Há uma pergunta. Vocês estão prontos? Aleluia. Sua presença. Vocês estão prontos? Pai, obrigada por esse culto, obrigada por essa presença, obrigada pela essa palavra. Acompanhe a tua igreja. Faça deles o que o Senhor tem para eles. Faça deles o que o Senhor tem para eles. Aqueles que não vieram hoje, Pai, possam ser alcançados também por essa brisa suave. Que o Senhor os abençoe, os encontra, o anima, o desanimado, o alegra, o entristecido. Façam entender a razão real da nossa existência. Ah, Senhor, se todos pudessem compreender que a nossa razão é só o Senhor. Ah, Jesus, mas eu sei que o Senhor fará. Ah, Senhor, vai sobre todos os lares, vai sobre todas as casas, todos os filhos, maridos, esposas, pais. Que essa semana seja uma semana da graça, ser agraciada sobre todos. Que a tua presença alcance a todos. Pai, é final de agosto. Ah, Senhor, quase início de setembro, quase fim do ano já. E como o Senhor tem nos fortalecido, como o Senhor tem nos sustentado, como o Senhor tem nos mantido de pé. É o que a tua palavra diz, e o que a tua palavra diz nós somos. E iremos onde a tua palavra diz que iremos. Falaremos o que a tua palavra diz que falaremos. E não seremos mais como crianças, mudando a opinião e a ideia, porque coisas vêm contra nós. Mas seremos homens e mulheres valentes, firmados na verdade de Cristo Jesus. Aleluia. Avançando todos os dias, combatendo o combate da fé, guardando a fé e avançando para o alvo que é o Senhor. Sustenta a tua igreja, Senhor. Sustenta, abençoa a vida do Washington, hoje é aniversário dele, Senhor. Que o Senhor o alcança, o abençoe, toma ele sobre as tuas mãos. Abençoe a vida dele, a vida da sua família, em nome de Jesus. Porque ele tem nos feito a justiça de Deus, grandemente abençoada, altamente favorecida e profundamente amado pelo meu Pai. Em Cristo eu cresço, progrido e prospero, porque eu sou salva, curada e próspera.
Nunca mais vocês vão dizer isso de qualquer maneira. Ou simplesmente por falar. Ele nos fez. E nós somos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre todos vocês e os encham de paz. Amém! Vontade de não acabar, vamos fazer um dia. Até terça-feira, gente, 7h30 conto com vocês, hein? Você que está em casa, vem estar conosco, sala de oração, 7h30. Amém? Deus abençoe. Ó, louvorzão